Provavelmente você já deve ter ouvido aqueles conceitos ou aquelas frases prontas ou até mesmo, é que não dá para ver aqui no nosso slogan, né? Legal é prevenir. Prevenção é a solução. Prevenir é melhor do que remediar, né? Eu também já ouvi e eu vou falar a verdade para vocês. Eu acredito piamente nisso, de verdade. Para mim isso daí, tanto é que é um dos pilares do nosso consultório aqui da nossa clínica, é a prevenção. Um dos pilares é tratamento minimamente invasivo, focados na prevenção e na parte psicológica da criança. Então, assim, eu acredito muito na prevenção, mas eu gostaria de conversar com vocês hoje para que a gente falasse até mesmo a mesma língua em relação à prevenção. Porque muitas vezes a gente, é legal prevenir, mas o que é prevenir? Né? Onde que engloba a prevenção? O que é prevenção? Então vamos lá, eu estava pensando aqui, né? Falei, realmente são conceitos que não são tão claros, não são coisas que a gente, entendo. Quando a gente pergunta, eu pergunto aqui na consulta, né? O que acha, sabe o que é a prevenção. Às vezes a pessoa tem uma boa noção, né? Mas muitas vezes ela não consegue explicar e na maior parte das vezes não tem noção do que é a prevenção, como ela engloba várias áreas, né? Então vamos lá. Eu sempre faço uma analogia aqui, né? Eu faço algo visual, né? Eu faço assim uma mensuração, vamos dizer assim. Tratamentos minimamente invasivos, eles não deixam o problema ficar grande, né? Vamos imaginar, aqui eu não tenho problema, então o tratamento minimamente invasivo ele não deixa o problema ficar grande, chegar nesse tamanho aqui. A gente faz a intervenção quando o problema está desse tamanho. Identificou, a gente vai lá e trata. Então o tratamento minimamente invasivo ele é um tratamento muito melhor do que um tratamento convencional, né? Mas o tratamento minimamente invasivo ele depende da identificação do problema. Então eu falo sempre assim, precisa identificar logo para tratar cedo. Mas a ideia é essa, identificou um problema, vamos imaginar uma cárie. Identificou uma cárie no início, vai lá e trata, não deixa essa cárie crescer, aumentar, desde que seja necessário fazer o tratamento. Nem sempre, aí é uma outra abordagem, não é o caso aqui. Mas a ideia para a gente ter uma ideia do conceito da prevenção, do tratamento minimamente invasivo é isso. Não deixar o problema ficar grande, tratar quando ele está no início. E a prevenção? A prevenção, ela não deixa você ter o problema. Vamos ver como que isso é melhor, quanto que isso é melhor. Não tem nem como a gente mensurar quanto é melhor você não ter um problema do que você ter um problema pequeno, que por sua vez é muito melhor do que ter um problema grande. Então, assim, você não ter uma doença, não tem como você comparar com você ter uma doença pequena, nem muito menos como uma doença gigantesca. Não tem como mensurar. Quanto que isso é meu? Você não ter nada do que ter uma dorzinha de cabeça, do que ter que fazer uma cirurgia no cérebro, né? A gente não tem como mensurar isso. Então, assim, prevenção é exatamente isso, é a gente não deixar o problema acontecer. E não tem como a gente saber quanto que isso é mais vantajoso, quanto que isso é melhor, quanto que isso é mais barato. Falando na parte financeira, né, você fazer a prevenção, existem estudos até que falam que a cada real que você investe em prevenção, você deixa de gastar 35 a longo prazo. Ou seja, fazer a prevenção é 35 vezes mais barato? Não. Matematicamente falando, é 35 vezes mais vantajoso, vamos dizer, é 35 vezes menor o custo. Mas assim, a gente não consegue mensurar quanto que é mais vantajoso fazer a prevenção. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Você que é pai, né? Você que é mãe, você que às vezes já é avô, avó, provavelmente você tem noção de quanto custa, por exemplo, fazer uma restauração num dente, tratar um canal, fazer uma extração, fazer um implante, fazer uma prótese. Então, assim, você não precisar gastar esse dinheiro porque o seu dente não estragou, já começa por aí, né? Como que isso é vantajoso? Você, por exemplo, não precisar tratar uma cárie, você não precisar tratar um canal, porque você investiu na prevenção e não teve a doença. Isso é muito bacana.
Agora a gente não consegue mensurar quanto custa uma dor de dente 3 horas da manhã. Ou quanto custa a falta que um dente faz na mastigação. Porque a gente não tem noção. Quando a gente perde um dente, faz todo um desalinhamento na boca e, em consequência, desalinha inclusive a postura da pessoa. Então, assim, e quanto isso faz falta numa mastigação, quando a pessoa vai comer. Quando a gente, vamos imaginar, eu tenho 3 dentes aqui, aí eu perco esse do meio aqui, fico só com 2, né? Fico com esses 2 aqui, vai. Quando eu perco esse dente do meio, esses 2 começam a entortar. Eles vão tentar um novo equilíbrio. O de cima, por exemplo, desce. Então entorta toda a boca. Faz falta na mastigação. Atrapalha na fala, na articulação das palavras. Dependendo do caso, atrapalha na estética. Interfere na autoestima. A pessoa, não sei se vocês vão lembrar ou relembrar, né? Mas muitas vezes a gente vê as pessoas dando risada, né, tampando a boca. Por quê? Vergonha. Não dá para mensurar quanto que isso impacta na vida das pessoas, quanto que isso teria de custo na vida das pessoas, mas a gente sabe que isso impacta. Então, assim, você manter todos os dentes na boca, você dar um sorriso sem vergonha, sem constrangimento, sem até mesmo preocupação, não tem como a gente mensurar quanto que vale isso. Por isso que eu falo, matematicamente a gente consegue ter uma ideia de valor, de quanto que é muito vantajoso você fazer a prevenção, mas na verdade a gente não consegue mensurar. Por conta disso, é muito subjetivo, né? Lógico, tem pessoas que não ligam tanto para a estética, tanto para a beleza, para o sorriso, para os outros, né? Mas a grande maioria das pessoas fica constrangida quando tem os dentes feios, ou tem mau hálito, ou acha que tem mau hálito, ou acha que tem um sorriso feio, né? Então a pessoa acaba ficando mais retraída, mais comedida, sabe? Então assim, a gente não tem noção de valor disso, quanto que vale uma pessoa passar uma vida sem dar muita... Tem muitas e muitas histórias aqui, né? Na odontologia como um todo e na minha vida profissional eu já ouvi muita coisa. Mas assim, pessoas que passam a vida inteira sem poder ou sem querer dar um sorriso, abrir o sorriso, e acabam ficando pessoas até mais amarguradas, porque acabam não querendo achar graça na vida para exatamente não precisar expor o sorriso. Essas coisas a gente não consegue mensurar, a gente não consegue colocar, fazer uma conta matemática de quanto vale isso. Então por isso que eu sempre insisto nisso, prevenção. Prevenção só tem vantagem. Não conheço nada em que a prevenção não ganhe dos outros tratamentos. Isso na vida como um todo, não só na odontologia e nem só na saúde, né? Mas vamos falar da saúde. Então, muitos, como a gente estava falando, muitos que estão assistindo, muitos que estão no grupo VIP, aliás, muito obrigado pela presença aí no grupo. A gente está muito contente porque a gente quer realmente divulgar esses conteúdos para vocês. Então, assim, quantas pessoas que estão nesse grupo que não passaram por uma experiência traumática quando eram crianças no dentista e até hoje sofrem as consequências. Porque assim, uma criança que teve um trauma, que foi mal atendida no consultório, que desenvolveu algum tipo de fobia, ou de medo, ou de pavor do dentista, ela é um ciclo que ele é um ciclo repetitivo muito ruim. Porque olha só, a pessoa que tem medo, o que ela deveria fazer? Primeiro, deveria cuidar muito bem de seus dentes para não precisar ir no dentista. E quando fosse no dentista, tivesse poucas coisas para se fazer. Mas a gente sabe que na prática não é assim. A pessoa acaba negando aquele medo ou até fugindo daquela ideia e muitas vezes tem muitos problemas na boca. Então, assim, a pessoa que não cuida, independente de ter medo ou não, quando ela vai no dentista, ela tem muitos tratamentos para se fazer, tem muitas ações que precisam ser feitas na boca dela. Então, assim, se essa pessoa tem medo, toda vez que ela vai no dentista, que ela vai no consultório, que ela chega lá, o tratamento é caro, ele é demorado, ele é chato, muitas vezes é dolorido. Então, por isso que eu falo, prevenção
tem vantagem. Você fazer a escovação diária. O que é prevenção na odontologia, na odontopediatria? Escovação e controle da dieta. Simples, rápido, barato. Então, falando em valores, quanto custa uma escova de dente? Que a criança use uma escova de dente por mês. Um fio dental, não vai usar um fio dental por mês, mas que seja um fio dental por mês. Uma pasta de dente também não dura só um mês, mas vamos imaginar que seja isso. Vai gastar super pouco por mês para manter a saúde bucal. É totalmente diferente de crianças que, infelizmente, chegam aqui no consultório com um monte de dente para tratar. Tem criança que chega aqui tem de 20 dentes de leite, às vezes chega a criança aqui que tem 15 dentes para tratar. Já chegou com criança com 18 dentes de leite para tratar. Tratamento de canal, extrações, um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esta falsa ideia de que não precisa se preocupar, principalmente com criança que fala, dente de leite não precisa se preocupar porque ele vai cair. Não, não é assim. Tem que fazer a prevenção. Precisa se fazer a prevenção. Não adianta a gente querer divulgar benefícios e tudo mais de tratamentos minimamente invasivos, tratamentos baseados em evidências científicas, se a gente não focar também na prevenção. Prevenção é ação, tem que fazer a prevenção. Mas prevenção só tem solução, só traz solução. Então, assim, eu queria que vocês entendessem esse conceito, porque assim, ele é muito mais amplo do que só a parte financeira, que também é legal, é importante. Você investir em prevenção, você vai economizar, a cada R$1 que você investe em prevenção, você vai economizar R$35 durante sua vida. É muito vantajoso, mas essa não é a melhor parte. Porque, como a gente disse, a gente não consegue saber quanto custa uma dor de dente, a falta que um dente faz, o impacto que isso traz, inclusive financeiro, na vida. Né? Mas ainda mais do que isso, a criança que não tem medo, que não tem trauma, que não foi impactada negativamente no dentista, né? Ela vai normalmente desenvolver uma saúde bucal muito melhor. E quando precisar fazer algum tipo de tratamento, essa criança vai ter menos necessidades e o tratamento vai fluir de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Né? A gente evitar o trauma, como eu disse, muitos dos que estão assistindo aqui no grupo são pais e até mesmo avós de crianças e passaram por uma odontologia muito mais dolorida, muito mais traumática e hoje sofrem, evitam ir no dentista. E esse evitar ir ao dentista faz com que a gente normalmente, quando vá, tenha muito mais coisas para fazer. Aí fica com a ideia que dentista é caro, que dentista é dolorido. Nem sempre é. É proporcionalmente. Vamos imaginar, se eu tenho um procedimento que custa R$50 e eu tenho um só para fazer, R$50. Se eu tenho 10, R$500. Então, assim, é proporcional à necessidade. Tá? Então, vamos evitar que esta nova geração, os nossos filhos, os nossos netos, né, de quem está assistindo aqui no grupo, que eles passem por esta odontologia traumática, dolorida, doída e cara. Tá? Fazendo o quê? Prevenção. Tá bom? Prevenção, basicamente, escovar os dentes 3 vezes ao dia, usando pasta com flúor, usar o fio dental pelo menos, escovar os dentes 3 vezes ao dia, né? De manhã, depois do almoço, antes de dormir. Usar o fio dental pelo menos uma vez por dia, de preferência na última escovação do dia, que é a mais importante. Controlar a frequência de ingestão de açúcar, principalmente, mas de carboidratos também. Não ficar aquela famosa beliscada, sabe? Ficar beliscando o dia inteiro, né? Isso para a cárie é muito ruim, né? A frequência de ingestão. E fazer os controles, os retornos periódicos e preventivos no dentista. Não ficar 3, 4, 5, 8 anos sem ir ao dentista. Tem que fazer, lógico, cada criança tem a sua necessidade e o dentista vai saber, vai fazer a indicação de quanto em quanto tempo essa criança deve ir ao dentista. Mas assim, faça, é muito mais vantajoso, tá? E outro, o dentista fica muito feliz quando você mantém a saúde e vai só para fazer uma manutenção ao invés de ficar fazendo tratamentos caros. Dentistas conscientes, que estão alinhados com uma odontologia moderna, não acham mais interessante ficar tratando doença. O legal, o bacana para todo mundo, mas principalmente para a criança, é manter a saúde ao invés de tratar a doença. Como é que faz isso? Prevenção. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e entendido.
esse conceito de prevenção e qualquer dúvida, entre em contato. A gente vai começar a abrir o grupo alguns momentos da semana, né? Para pergunta, a gente fez isso a semana passada, foi legal, muita gente perguntou bastante coisa, inclusive pais se ajudando, dando opinião. Então, assim, a gente vai fazer isso durante daqui para frente, né? Então, qualquer dúvida pode colocar no grupo ou em qualquer outro meio de comunicação, tá bom? Lembrando, quinta-feira, live de novo, hein? Espero vocês e divulguem para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Um abraço para vocês e uma ótima semana.